Olá, Nutrilete aqui, dando continuidade à nossa série de exames e lembrando que essa semana nós trabalhamos com a metilcobalamina, ou seja, a vitamina B12 que eu falei ontem, e ela está relacionada principalmente com a má absorção do que propriamente com a fonte. Para os carnívoros, né, é uma fonte abundante de vitamina B12. Porém, a sua absorção não é tão fácil. Há necessidade de um estômago ácido, de uma produção adequada, de um fator intrínseco que é produzido, é dependente, não é produzido, é dependente de acidez nesse estômago. Então, se o meu estômago não está ácido, eu não produzo o fator intrínseco e, consequentemente, por mais carnívora que eu pudesse ser, eu não teria aí uma B12 dentro dos status ideais, que é acima de 500. 600, 800 seria maravilhoso. Já tem estudos falando até um pouco mais. Já a B9, que é o nosso tema de hoje, que faz parte daquele quarteto fundamental para a homocisteína, que vimos já um vídeo somente sobre homocisteína, a B9, ela está mais relacionada com uma alimentação ou a ingestão de alimentos inadequados, seguido pelo consumo de fumo, bebida alcoólica, medicamentos como, por exemplo, anticonvulsivante ou a própria metformina, que diminui 7% a absorção do ácido fólico. As fontes de ácido fólico: levedo de cerveja, que não é tão comum assim para a maioria das pessoas, folhas verdes escuras, também não é a paixão da maioria, fígado de boi, para alguns até que sim, mas a maioria também não. Sobra então os ovos, para algumas pessoas o brócolis e toda a família do repolho, que se chamam crucíferas, que são extremamente detoxificantes, então rúcula, agrião, couve, couve-flor, brócolis, acelga, rabanete, são fontes também de ácido fólico. Feijão. E lembrando que para quem tem uma microbiota adequada, os próprios probióticos, as nossas boas bactérias também produzem ácido fólico, assim como elas produzem a vitamina K, elas produzem a vitamina B12. Uma particularidade muito importante quando nós pensamos em ácido fólico: nós não conseguimos absorver o ácido fólico, ele precisa ser convertido por uma enzima para metilfolato. Então, mesmo que eu tenha uma alimentação super rica em ácido fólico, mas se eu tiver um SNP, que eu chamo de um defeitinho de fábrica, e eu não conseguir converter esse ácido fólico em metilfolato, eu vou continuar com deficiência de ácido fólico, na verdade agora metilfolato. Eu posso até ter no meu sangue bastante ácido fólico, bastante vitamina B9 quando nós formos dosar no sangue, que deveria estar ali de 10 a 17, 12 a 17, maravilhoso. Então, se eu não tenho essa enzima MTHFR, eu não vou conseguir converter, eu não vou conseguir ativar, deixar esse ácido fólico ou esse folato ativo, e uma vez ativo, aí sim ele vai fazer parte lá daquele quarteto da homocisteína, então diminuindo assim a homocisteína. Assim como a B12 faz parte daquele controle da hiperhomocisteinemia, a B2, a B6 e a B9, né, também são importantes. Então, quando eu tenho uma homocisteína elevada, eu tenho também um risco maior para doenças cardiovasculares, AVC, doenças neurodegenerativas, osteoporose, diminuindo inclusive as nossas defesas antioxidantes, causando vários prejuízos ao nosso organismo. Posso ter aí uma isquemia, um infarto, uma aterosclerose. Então, esse quarteto de vitaminas do complexo B que nós vamos trabalhar essa semana é fundamental para todos esses sintomas. E juntamente com a B9, a B6, né, também atua nesse ciclo. E é a B6 que nós vamos trabalhar agora neste momento. A B6, além de participar desse ciclo da homocisteína,
que nós já temos um vídeo somente sobre ele, e sempre que nós falarmos de B12, B9, B6 e B2, nós vamos voltar para a homocisteína, mas ainda assim a B12 ela tem um papel muito importante, que é na produção de hemácias, que eu chamo que é aqueles disquinhos voadores, é o que dá cor para o nosso sangue. Então ela produz hemácias e ela também produz neurotransmissores, ela é importante para a produção de neurotransmissores. Quem são os neurotransmissores? São quem carrega a informação do nosso cérebro para os nossos órgãos, para o músculo, para o resto do corpo. Contribui também para o metabolismo das proteínas e das gorduras. Lembrando que proteína é aquele trem inteiro e aminoácidos são os vagõezinhos. Então ela contribui para o metabolismo dos aminoácidos, das proteínas e da gordura. Logo, ela é importante para a geração de energia. É uma das vitaminas importantes para a produção de energia. Então, se você está aí fadigada, cansada, quem sabe você não tem aí uma deficiência de B6. É fundamental também para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, também para o nosso sistema imunológico e para o nosso sistema digestório. É importante para o controle da serotonina e lembrando que a serotonina não é só para o nosso bom humor, mas para a qualidade do nosso sono, para a depressão, para a TPM e, obviamente, para os fogachos. Ela controla a temperatura do nosso corpo quando estamos, então na menopausa há um risco maior de ter aí um fogacho. Então a B6 é importante para o controle desses fogachos. Onde nós temos vitamina B6? Sementes de girassol, banana são um dos principais alimentos fontes de B6. Temos a ervilha, o inhame, as nozes, o abacate, que também é ótima fonte. E para quem é carnívoro, temos aí a carne de porco, o fígado, o salmão, o atum, truta. Quais seriam os sintomas de deficiência dessa vitamina B6? Depressão, ansiedade, fadiga, baixa imunidade. Ela também reduz a inflamação. Então, quando a gente pensa em aliviar uma artrite, ela é importante para a artrite. E as vitaminas do complexo B trabalham em tríade. Então, B12, B6, B9, B1, B2 e B3, Então, nos próximos dias dessa semana, nós vamos trabalhar aí, na verdade, um quarteto, porque é B1, B2, B3 e B5. Assim como para a homocisteína também foi um quarteto, B6, B12, B9 e B6. B6, B12, B9 e B2. Então, elas formam tríades ou quartetos. Elas trabalham melhor dessa forma. Isso significa que eu suplementar só B2 não é tão bom quanto eu suplementar as irmãs delas. E vice-versa. Ok? Eu espero que você esteja gostando dessa série. E lembrando, a B6 é uma vitamina que a gente quase não pede, o plano geralmente não paga, então a gente vai mais pelos sinais e sintomas. O ácido fólico, a B9, já coloquei, que é de 10 a 17 ou de 12 a 17, e a B12 acima de 500. Isso é importante quando a gente faz uma suplementação, não só saber, o que nível eles estão, até para eu prever o que pode vir a acontecer, como por exemplo uma hiperhomocisteinemia, ou se uma pessoa está fadigada, cansada, deprimida, ansiosa, muitas vezes é só uma questão de falta de vitaminas e minerais. E se essas vitaminas e minerais, as fontes dessas vitaminas e minerais, elas estão presentes na alimentação, significa que não está absorvendo adequadamente, seja porque o estômago não está apto a absorver, seja porque o intestino não está apto a absorver. Então, lembrando que não é uma questão só de suplementação, ou uma questão só de aumentar a ingestão desses alimentos na nossa rotina, mas garantir a absorção. E para isso você tem que ter um intestino apto, um trato gastrointestinal apto, desde a nossa mastigação, que já tem aí algumas enzimas digestivas, ao ácido e as enzimas digestivas estomacais e a absorção lá no nosso intestino. Se você está gostando, se você conhece pessoas com esses sintomas, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir e se inscreve aqui no canal que ajuda muito esse canal.